Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo, do livro de João. E nós falaremos do capítulo 3, isso é, abordaremos versículo por versículo, e aí nós teremos esse estudo. E antes de começarmos nosso estudo, nós vamos agora dirigir a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque também o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos, Pai. E abençoe cada vida que vai assistir nesse momento. Que o Senhor possa estar nos orientando, inclusive me capacitando cada vez mais, para que possa cada vez mais eu poder ministrar esse estudo, para a honra e glória do Seu santo nome. E abençoe cada pessoa que vai participar e que possa, Senhor, o Teu Espírito Santo, fazê-la compreender tudo aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá, irmão. Nós vamos falar agora de João 3, que é o capítulo 3, e vamos começar com o versículo 1, que tinha um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O título príncipe dos judeus revela que Nicodemos era membro de um conselho judaico, e mesmo que enviou um grupo para investigar João Batista, conforme lá João 1:24. Nicodemos certamente sabia que João havia negado ser o Messias, mas também havia testificado que o Messias estava presente. Já no versículo 2 diz que o fato de Nicodemos ter procurado Jesus de noite revela medo ou fraqueza de sua fé, embora depois ela tenha crescido, conforme João 7, 50 e 51. No versículo 3, já fala sobre o nascer de novo. A expressão grega traduzida como de novo pode significar novamente ou alto. O novo nascimento ou regeneração, conforme Tito 3,5, é o ato pelo qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que confiam em Cristo. Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais. Isso está lá em 1 Coríntios 2:10 e Tito, versículo 13 ao 16. Nem entrar no reino de Deus, conforme o versículo 5. Já no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Isso foi a pergunta de Nicodemos a Jesus. A pergunta foi feita de forma a receber uma resposta negativa. Nicodemos não entendeu o que Jesus lhe havia dito, pensando em tratar de um segundo nascimento físico. Já no versículo 5, nascer da água e do Espírito, a expressão da água tem sido interpretada como, primeiro, o batismo das águas, embora o Novo Testamento ensine que alguém que nasce de novo pela fé, não pelo batismo, conforme Atos 10, 43 a 47, e o segundo, um símbolo do Espírito Santo. Essas palavras poderiam ser traduzidas como nascer da água e também do Espírito. Já no terceiro, um símbolo da palavra de Deus, conforme Efésios 5:26, ou 1 Pedro 1:23. Já no quarto, nascimento físico, e já no quinto, o batismo de João Batista, e sexto, a ilusão do Antigo Testamento, a obra de Deus, assim como o vento que vinha do alto. As três primeiras interpretações são questionáveis, já que depende de uma futura explicação dessa escritura, algo que Jesus ainda não tinha dado àqueles que ouviam. A quarta interpretação diz respeito ao nascimento físico, conforme João 3,4,
e que deduziu Nicodemos, levou Jesus a dizer que era nascido da carne é carne, conforme João 3,6. Se alguém pudesse entrar novo no ventre de sua mãe e nascer de novo, ainda assim ele seria carne. Mas essa é uma hipótese ilógica, pois toma as palavras de Jesus de absurdo e distorce totalmente o que ele de fato quis dizer. As opções 5 e 6 são mais sensatas, pois é bem provável que Nicodemos conhecesse o batismo de João Batista. O que Jesus estava dizendo é que era preciso reconhecer a mensagem de João Batista e aceitá-la, que quer dizer, aceitar o batismo, para depois então receber o batismo do Messias, no Espírito, como João havia predito, conforme João 1:31-33. Esse conceito é respaldado tanto pela história como pela teologia. Jesus enfatiza no versículo 6 que há duas dimensões, a carnal e a espiritual, e o homem por si mesmo não pode se salvar por si. Isso tem que te confiar no Espírito de Deus para ser regenerado. Já na opção 6, está baseada na tradução da palavra pneuma, que significa vento ou espírito. Entretanto, o termo grego aqui deve ser entendido como vento e não espírito, assim como a água é um termo aplicado a verdades espirituais no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Isaías 44, versículo 3 ao 5, e Ezequiel, capítulo 37, do versículo 9 e 10. Quer dizer, o Jesus, desse modo, está mostrando a diferença entre as coisas que são de baixo, quer dizer, o ventre materno, e os elementos da água e do vento que são de cima, a obra divina do Espírito de Deus. Um mestre de Israel deveria entender essa analogia no Antigo Testamento. Talvez ainda Jesus estivesse desafiando Nicodemos, já que ele era um mestre em Israel. A responder às perguntas de Provérbios 30, capítulo 30, versículo 4 e 5, que diz, primeira opção, quem subiu aos céus? Está perguntando. Segunda, quem cerrou os ventos de seus punhos? Outra pergunta. Terceiro, quem amarrou as águas na sua roupa? Quarto, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quinto, qual é o seu nome e qual o seu nome do seu filho? Todas essas palavras de Deus é pura escudo para aqueles que confiam nele. É só comparar com João 3,15 e 16. Já no versículo 6, do capítulo 3, o que é nascido da carne é carne. Jesus fala isso. E a carne não pode se tornar espírito. Por isso que é preciso nascer de novo, conforme o versículo 7. Aí vem lá o versículo 7. Necessário vos nascer de novo. ênfase para o pronome vós, no versículo 2. Nicodemos usou o verbo sabemos, provavelmente se referindo aos conselhos judaicos, o sinédrio. Jesus fala aqui, então, não somente a Nicodemos, mas a todos quanto ele representava. Já no versículo 8, a conversa entre Jesus e Nicodemos aconteceu de noite, conforme o versículo 2. Conversas noturnas geralmente aconteciam no piso superior da casa. É bem provável que, enquanto eles conversavam, o vento soprava. Jesus usou o vento como um símbolo da obra do Espírito Santo. A palavra grega traduzida por Espírito também significa vento. E como o vento sopra onde ele quer, de modo soberano, assim também opera o Espírito Santo. Ninguém sabe a origem ou o destino do vento, mas todos sabem que ele existe. O mesmo acontece com o Espírito Santo. E já no versículo 9, como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. Nicodemos queria saber o que ele poderia passar pelo novo nascimento sobre o qual Jesus lhe havia falado. Já no versículo 10, Jesus fala, tu és mestre em Israel e não sabe disto? Jesus respondeu à pergunta de Nicodemos, né?
Mas antes lhe chamou a atenção, de fato, que ele é um mestre das escrituras hebraicas e não sabe nada sobre o nascimento espiritual, quer dizer, conforme lá Provérbio 4, 34, Isaías 44, 3 e Ezequiel 36, 26 e 27. Já no versículo 11, diz: e não aceitai o vosso testemunho. Novamente, a locução verbal, não aceitai, está no plural aqui. Jesus tinha outro em mente, além de Nicodemos. Ele repreende não somente a Nicodemos, mas todos os fariseus também, e as coisas terrenas, que se refere às coisas que acontecem na terra, como o novo nascimento. Quer dizer, lá no versículo 3, depois de 5 a 7, no versículo, né? O vento no versículo 8 e talvez até os milagres. As coisas celestiais se refere ao evento como a exceção de Cristo, conforme João 6, que nós vamos estudar futuramente, capítulo 6, versículo 61, 62. E a vinda do Espírito Santo. Nicodemos pode até ser acreditado nos milagres de Jesus, mas a maioria dos conselhos judaicos não. No versículo 13, já fala sobre, referindo ao novo nascimento. Nicodemos pergunta: como pode ser isto? Aqui Jesus responde a pergunta dele. O novo nascimento é pelo Filho, pela cruz, conforme o versículo 14, e pela fé, no versículo 15. Já no 14 fala que toda vez que o verbo levantou, aparece no Evangelho de João, ele é aludido à morte de Jesus, conforme João 8, versículo 28, João 12, 32 e 34. Quando Moisés levantou a serpente no deserto, conforme Números 21, 9, aqueles que olharam para eles foram salvos, e assim como o Filho do Homem também, conforme João 1, 51. E olhe e veja, seja salvo, eis o Cordeiro de Deus. Já no versículo 15, não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a primeira vez que a expressão vida eterna é mencionada no Evangelho de João. Quanto ao quem confia em Cristo, este nasce de novo, recebe uma vida espiritual e eterna, a vida do próprio Deus. O foco, então, não está na nossa fé, mas em Cristo, o motivo da nossa fé. A fé por si só não salva. Ela é apenas um canal para aquele que salva, Jesus. Quer dizer, não adianta ter fé, mas tem que crer em Jesus, né? Ter fé em Jesus. Aí vamos lá no versículo 3, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não restringe a uma nação, uma elite elites espirituais. O termo mundo aqui pode ser aludido a toda a criação, conforme Romanos 8, 19 e 22 e Colossenses 1, 20. A palavra grega para unigênito indica que Jesus era filho único. Não comunica apenas a ideia de um nascimento. Por exemplo, Isaac é chamado de unigênito, de Abraão em Hebreus 11, 17. E na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, conforme lá em Gênesis 22, 2, depois versículo 12 e 16, mas em 11 e 17. E na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, conforme Gênesis 22, 2, aliás, eu já repeti, né? Mas na verdade Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. O Filho de Deus é o único do Pai no seu unigênito. Já no versículo 17, Jesus veio pela primeira vez para o mundo, fosse salvo por ele. Mas quando ele vier novamente, ele virá para julgar todos aqueles que recusaram a sua salvação. Já no versículo 18, quem crê nele não é condenado, crê implica em receber a vida, conforme o versículo 15 e 16 do capítulo 3. Já no 19,
O termo condenação aqui se refere à razão que leva ao juízo de Deus. A luz é Jesus, a luz do mundo, conforme João 1, 7 e 9, 8, 12 e 9, 5. Já no versículo 20, as pessoas inventam muitas desculpas para não aceitar Cristo. Algumas dizem que há muita hipocrisia na igreja. Outras dizem que não conseguem crer em algumas verdades de Jesus ou do Evangelho. Mas isso é apenas uma desculpa para esconder a rebeldia delas contra Deus. Por fim, a última razão pela qual as pessoas não se rendem a Cristo é porque elas não querem mesmo, né? Já no versículo 21 diz: quem pratica a verdade, conforme 1 João 1,5, com certeza já é um cristão, porque suas obras são feitas em Deus. Sendo assim, vir para a luz é mais que um exercício de fé. Aquele que vem para a luz não somente crê, mas também a recebe, para que suas obras sejam vistas como algo feito em união com Deus. Deus confia naquele que crê no Filho e pratica a verdade. Ele dá revelação, habilidade para fazer a obra dele. Já no 22, estava ali com eles e batizava. A impressão é que temos que aqui Jesus batizava. Mas João corrige isso no capítulo 4, versículo 2. Jesus dava autoridade aos discípulos e era eles que batizavam. Já no 23, João batizava em Enom. Provavelmente, esse lugar ficava a oeste do Rio Jordão. Muitas águas ali, haviam muitas fontes em Enom, e vinham ali, ou seja, as pessoas daquela região. Já no versículo 24, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão, os evangelhos sinóticos, principalmente Mateus e Marcos, dão a impressão que a prisão de João Batista aconteceu logo após o batismo de Jesus. Mas esse versículo esclarece que houve um intervalo entre o batismo de Jesus e a prisão de João, durante a qual ambos ministraram. Já no versículo 25, houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Tanto os discípulos de Jesus como os de João Batista estavam batizando e, como resultado, surgiu uma questão levantada pelos discípulos de João, quanto eles entraram em discussão com o judeu. A palavra purificação diz respeito ao batismo. Já no versículo 26, foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão. Os discípulos de João eram fiéis a ele. Eles estavam preocupados porque Jesus estaria competindo com João e o superando, tomando o espanto pelos que estava vendo. Chegaram a exagerar na argumentação e todos vão ter com ele, e eles estavam preocupados porque acreditavam que João estava perdendo seu ministério para outro pregador. Já no versículo 27 e 28, João Batista deixou bem claro a relação que havia entre eles e Jesus. Primeiro, ele fala de si mesmo, no versículo 27 e 29. Depois, então, fala de Jesus, no versículo 30 a 36. João explicou que ele não podia aceitar a posição de supremacia dos seus discípulos. Queria conferir-lhe porque ele não o recebera no céu. Nós devemos ter a aprovação divina para fazer o que quer que seja, até mesmo a obra de Deus. Muito do que fazemos, até mesmo na igreja, segue a tendência deste mundo. Devemos ter sensibilidade para cumprir o mandamento de Deus, mesmo que tais mandamentos entrem em choque com o que o mundo acredita ser certo. Não precisamos valer-nos dos padrões desse sistema mundano. Ao contrário, podemos ser transformados interiormente aplicando a palavra de Deus à nossa vida, conforme Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Já no 29, ao explicar por que as pessoas estavam indo ter com Jesus, João Batista salienta que a noiva recebe o noivo,
Mas João se compara com o amigo do noivo, que é acolhido para fazer o preparativo para o casamento e cuidar da recepção e organizar a festa. O amigo do noivo só acabava o seu trabalho quando deixava tudo preparado. Essa sua alegria vinha da felicidade do noivo. João Batista estava feliz com a posição que ocupava. Ele se sentia feliz por ser a voz, conforme João 1,23, e o amigo do noivo. Já no versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso foi o que João Batista falou. Ele salientou que Jesus Cristo tinha que crescer em popularidade, enquanto ele, João, tinha que diminuir. João explicou que Jesus tinha que crescer por causa, primeiro, da sua origem divina, versículo 31. Segundo, do seu ensinamento divino, conforme versículo 32 e 34. Terceiro, de sua autoridade divina, que é lá no versículo 35 e 36. Embora João encorajasse seus discípulos a seguir Jesus, alguns deles ainda foram encontrados nas condições de discípulos de João, muitos anos depois, conforme lá em Efésios, depois de Éfeso, conforme Atos 19. Já no versículo 31, aquele que vem de cima diz respeito a Jesus, aquele que vem da terra diz respeito a João Batista. João deixou bem claro que suas limitações e sua origem terrena, ele anunciou a verdade celestial na terra. Por outro lado, Jesus é aquele que vem do céu e que está sobre todos. Já no versículo 32, ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém pode aceitar Jesus Cristo se a obra de Deus não for feita dentro da pessoa, conforme João 6,44. Já no versículo 33, confirmou que Deus é verdadeiro. O termo confirmou também significou selou. Em uma sociedade em que muitos não sabiam ler, as correspondências recebiam um selo para autenticar sua mensagem. O selo era uma marca de propriedade e representava algo pessoal de alguém. Quem aceita o testemunho de Jesus confirma que ele é verdadeiro, porque ele o selou. Já no versículo 34, ao contrário dos mestres humanos, Jesus não dava o Espírito por medida, ou seja, na maneira limitada, conforme Isaías 11, versículo 1 e 2. O Espírito Santo foi dado totalmente a Jesus. As três pessoas da Trindade são citadas neste versículo. Deus Pai enviou Jesus Cristo, o Filho lhe deu o Espírito Santo sem medida. Já no versículo 35, Deus Pai não somente nos deu Jesus como homem e o Espírito Santo, conforme o versículo 34, mas também nos deu todas as coisas, inclusive o poder de gerar vida, conforme lá João, futuramente nós vamos estudar no versículo, capítulo 5, 21. E julgar, conforme João 5, 22. A expressão nas suas mãos representa o poder que o Filho tem que fazer uso de todas as coisas. Já no versículo 36, que é o último, capítulo 3, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A tradução do verbo está no presente do indicativo aqui. Quem crê tem a vida eterna, como uma herança, já no tempo presente. No mesmo modo, quem se recusa a crer em Jesus tem a ira de Deus, já no presente. Quer dizer, quem aceita Jesus já é salvo, já é liberto. Aquele que não aceita, né, é condenado. Isso já está lá escrito a partir do momento que foi pregado o Evangelho e a pessoa teve conhecimento de Jesus e da palavra de Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre João 3,16, que justamente que fala ali sobre o significado da palavra mundo, né, que fala ali em João 3,16, que justamente há uma coisa que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles
crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque há um significado geral desse versículo, é muito claro. É possível dizer que o mesmo também apresenta dificuldade na interpretação. Uma das dificuldades de interpretação, João 3,16, é qual o significado de mundo, né? Como eu falei, a palavra mundo, que nesse versículo, todas as ciências, as demais palavras do versículo também podem ter mais de um significado. Acredito que essa interpretação mais comum são mundo, no sentido de cada pessoa, sem exceção. Quer dizer, esse mundo que se refere ali no João 3,16 é todas as pessoas, né? Porque ele amou o mundo, quer dizer, amou todas as pessoas. E são comuns, né? Aquelas pessoas que são comuns. Já no sentido de pessoas de todas as raças, línguas, classes sociais, econômicas, mas não cada uma delas, né? Vendo neste post que nenhuma delas interpretações é correta, mas aquela que afirma que o mundo, em João 3,16, faz referência a toda a criação de Deus. Quer dizer, tem aquela interpretação, né, que é todas as pessoas. Já tem aquela outra interpretação que é a questão de toda a raça, língua, povo, né, independente de classe socioeconômica e tal. E tem a questão de que faz referência a toda a criação de Deus, que Deus amou todas as coisas do mundo. Embora há um versículo que diz na palavra de Deus que o mundo jaz é do maligno, né? Infelizmente, a gente não, como diz, a gente não está no mundo, mas Deus amou. É a mesma interpretação que a gente faz. Deus abomina o pecado. Deus não pode amar o pecado, né? Mas ele ama o pecador. Aquela pessoa que peca e se arrepende, né? Deus perdoa, né? Porque ele confessa o seu pecado e se arrepende. Seu pecado e confessa, e normalmente até luta para não cometer de novo esse pecado, né? Mas tem aquele que tem aquele pecado que é dia a dia, vamos dizer, um pecado que sempre vive no pecado. Então esse, e não pede perdão, esse não tem a questão do perdão de Deus, porque ele não confessa, ele não pede perdão. E isso aí traz, o salário do pecado é a morte. Então não só a morte física, como também a morte espiritual. Por isso que é importante, nós como cristãos, sempre estar pedindo perdão a Deus, confessando o nosso pecado a Deus, e sempre pedimos perdão, né? E procuramos não cometer novamente aquele pecado, né? Porque o Espírito Santo também nos ajuda, ele fala conosco, né? Que aquilo que é uma coisa errada, que aquilo não devemos fazer. Mas essa questão da interpretação do mundo é questão da mesma coisa. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus, vamos dizer, abomina o mundo, né? A questão do mundo, mas ama ao mundo, né? Deus enviou seu Filho, né, ao mundo, para todos aqueles que crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quer dizer, ele amou o mundo, ele amou as pessoas, entendeu? Então é essa questão dessa interpretação aí do João 3,16. E nós, na próxima aula, já vamos falar do capítulo 4, que fala ali da questão de samaritana, né? Jesus é samaritana, entendeu? E provavelmente a cura do filho de um oficial do rei, né? Que foi logo após, entendeu? Que aconteceu nessa questão. E aí depois a gente daremos continuidade nos outros capítulos. Esse capítulo 4, ele é mais extenso, ele tem 54 versículos, né? Hoje nós vamos ficando por aqui. A próxima aula talvez vai se estender mais um pouco, por causa que são 54. Eu não vou abordar mais de um capítulo, porque às vezes
também não é bom ficar muito tempo. É bom que cada irmão e cada irmã, a partir de agora, essa próxima semana, né? Vamos dizer, a partir agora de segunda-feira, que acontece? Leia o capítulo 4, para quando eu abordar esse versículo por versículo, a gente fizermos esse estudo, o irmão e a irmã já está meio entrosado com o capítulo e o versículo. Então fica mais fácil até para a questão de compreender. Entendeu? Então vamos agradecer a Deus por mais essa aula, pelas bênçãos de Deus, né? E que possa nos abençoar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa aula, obrigado por todos aqueles que estão participando, que eles sintam desejo no coração, vontade, Pai, de ler a Tua palavra, que o Senhor conceda tempo, meios, Senhor, para que eles possam meditar na Tua palavra, através dos celulares, redes sociais, através, Senhor, de uma revista, mas que eles possam ler, Senhor, através da própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, mas que eles venham ali, Senhor, ser abençoados e possa o Teu Espírito Santo fazer compreender, para que possamos seguir, Senhor, o alvo, que é Jesus Cristo, que é a vida eterna, Pai. Faça isso para a Tua glória, tenha um domingo abençoado para cada um de nós, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, dá-nos discernimento também, orientação, sabedoria, inteligência, para nós não pecarmos contra Ti, para seguirmos firmes, Senhor, mas se quanto pecarmos, possamos confessar, e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Muito obrigado pelo perdão, obrigado pela esse domingo, abençoe nossas igrejas, nosso estar ali, porque voltamos participar do culto, não assistir, mas participar do culto, e que tenhamos uma semana abençoada, Senhor. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, fiquem na paz. Até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos.